Bem, pessoal, no vídeo anterior a gente estava falando sobre a definição axiomática da probabilidade e que a partir dessa definição foram desenvolvidas diversas propriedades que a gente utiliza no desenrolar dos problemas no dia a dia, tá? Então eu pedi que vocês tentassem demonstrar 3 propriedades, tá, no vídeo anterior. Então, caso você não tenha visto, é melhor ver primeiro o vídeo anterior e tentar demonstrar essas 3 propriedades antes de ver eu demonstrando aqui, ok? Mas, então, partindo para frente, os 3 axiomas, né, as 3 regrinhas das quais a gente parte para definir a teoria de probabilidade são, primeiro, a probabilidade de um evento qualquer é um número menor do que 1, né, e vai ser sempre um número maior do que 0, então ela vai estar nesse intervalo entre 0 e 1. O espaço amostral é considerado um evento certo, ou seja, a probabilidade dele é igual a 1, tá? Então aqui é importante entender que a gente está considerando que o S é o conjunto que contém todos os possíveis resultados desse experimento, tá? Então é o nosso espaço amostral, e dentro estão os conjuntos, por exemplo, aqui eu vou usar o A e o B. Então eu vou definir A e B como subconjuntos do espaço S, ou do conjunto S, tá? Onde existem alguns resultados que, se ocorrer qualquer um deles, eu digo que ocorreu o evento A, se ocorrer qualquer um desses outros aqui, eu vou dizer que ocorreu o evento B, tá? Então, o evento A, mas qualquer evento que seja definido dentro desse conjunto, ele tem uma probabilidade menor ou igual a 1. O evento completo, o espaço amostral completo, é o evento certo, tem probabilidade 1. E a união dos dois, A ou B, a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois, tá? União seria quando ocorre pelo menos um dos dois. Isso seria igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. No caso, né, e somente no caso em que A e B são conjuntos mutuamente exclusivos, ou seja, eles não têm interseção. A interseção entre eles é um conjunto vazio, ok? São esses 3 axiomas que a gente viu no vídeo passado. E aí, como exercício, eu pedi para vocês demonstrarem, primeiramente, a propriedade do evento impossível. O evento impossível, ele é representado por um conjunto vazio, porque ele não tem nenhum elemento dentro dele que faça parte do nosso espaço amostral. Não tem nenhum evento dele que seja possível de ocorrer. Então, a ideia é mostrar que o evento impossível, tá, ele tem probabilidade 0, ou seja, não pode ocorrer. Parece óbvio, mas a gente precisa se certificar de que os nossos axiomas levam a essa conclusão, tá? E aí a gente vai rapidamente perceber o seguinte: se eu pegar o evento A ou o evento B ou qualquer outro evento dentro do espaço amostral, tá, ele vai ter essa propriedade aqui, ó. A interseção entre qualquer evento que seja e o conjunto vazio é obviamente um conjunto vazio. Eles não têm nenhum elemento em comum. Então, eles não têm, evidentemente, nenhum elemento em comum, porque o conjunto vazio não tem elementos. Então, no momento em que a interseção entre 2 conjuntos é um conjunto vazio, eu posso dizer que eles são mutuamente exclusivos. E por serem mutuamente exclusivos, vale essa propriedade aqui, no caso, o terceiro axioma. Tá? Então, eu posso dizer que a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois é a soma das probabilidades de cada um. Então, eu vou aplicar isso nesse exemplo, tá? Eu vou dizer a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento impossível nada mais é do que a soma das probabilidades. P de A mais P de vazio, ok? Mas aí a gente olha para essa parte que ficou aqui dentro do parênteses e também não é complicado de, né, descobrir que um conjunto qualquer unido com um vazio dá o próprio conjunto. Ou seja, se eu pegar todos os elementos de um conjunto ou do outro conjunto, vai sobrar o próprio conjunto A, certo? Então, eu vou ter do lado de cada igualdade o P de A, do lado de lá da igualdade o P de A mais o P do conjunto vazio. E, obviamente, eu posso, então, subtrair dos 2 lados da equação o P de A, né? Vai se anular
e o que sobra é que a probabilidade do conjunto vazio é 0, mostrando que o evento impossível realmente tinha probabilidade igual a 0, beleza? Então, é uma propriedade que daqui para frente a gente passa a usar, né, naturalmente, sem precisar ficar demonstrando, mas que decorre, como a gente acabou de ver, diretamente dos nossos 3 axiomas, tá? Segunda propriedade que nós vimos foi a dos eventos complementares. Então, a segunda propriedade que nós vimos foi a dos eventos complementares. Eventos complementares são aqueles que negam o anterior, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um espaço amostral S e eu tenho um conjunto A, o A complementar é tudo que não está no A. É tudo que está fora do A, são todos os elementos de S, excetuando-se aqueles de A, tá? Então esse é o A complementar. Existem duas propriedades bem evidentes do conjunto complementar. A primeira é que se eu tomar o conjunto A e fizer a união disso com o seu complementar, eu vou ter todo o espaço amostral, vou ter todo mundo, óbvio, né? É o que está dentro mais o que está fora, né? É o sim mais o não, é o todo mundo aqui, né? Então eu estou pegando aqui o conjunto A ou o não A. Então todos os possíveis eventos desse experimento estão aqui dentro. E se eu tomar a interseção entre eles, eu vou ver que não há interseção, né? Eles não têm nenhum elemento em comum, portanto a interseção entre eles é um conjunto vazio, eles são mutuamente exclusivos. E por serem mutuamente exclusivos, eu vou, de novo, poder utilizar o terceiro axioma, tá, das probabilidades, tá, em cima desse resultado aqui. Então, vai ficar assim, ó, a probabilidade de ocorrer A ou A complementar é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar, tá? Olhando para essa equação aqui, o B aqui, tá sendo substituído pelo A barra, nesse caso aqui, tá certo? E eu posso fazer isso por causa dessa propriedade do conjunto A e do seu complementar. Agora, olhando para a equaçãozinha aqui de cima, né, para essa igualdade de cima, eu percebo que esse lado de cá, o que está dentro do parênteses, ó, nada mais é do que o meu espaço amostral. É a união de um conjunto com o seu complementar. Ok? Então, do lado de cá, eu vou ter a probabilidade do próprio S, que é igual ao P de A mais P de A barra. Mas a gente já sabia, agora olhando para o segundo axioma, né, que o espaço amostral tem probabilidade igual a 1. Ele é o evento certo. Ok? Então, do lado de cá eu tenho 1, do lado de cá eu tenho P de A mais P de A barra. E aí eu tiro o valor do P de A complementar, que vai ser igual a 1 menos o P de A. Como era de se esperar, como é um resultado bastante intuitivo, né? Quando dois eventos são complementares em termos dos seus elementos, eles são também complementares em termos da probabilidade, tá? Então, a probabilidade da negação é o que falta no conjunto A para completar o 100%, para completar a minha unidade, ok? E, por fim, uma ajustadazinha aqui. Por fim, tinha uma outra propriedadezinha que nós vimos, que era a chamada regra da soma. Tá? A regra da soma é uma espécie de generalização da nossa terceiro axioma da probabilidade, tá? Mas para um caso genérico. Aqui eu vou supor que a interseção B não é um conjunto vazio, tá? Ou pode não ser um conjunto vazio, ou seja, eu tenho aqui um espaço amostral, tá? E eu tenho um evento A, que pode ser de interesse, eu tenho um evento B, que pode ser de interesse, e aqui eu tenho os elementos que correspondem a quando ocorrem os dois, A e B, ok? Nosso objetivo é saber quanto vale a probabilidade de ocorrer A ou B, tá? Pelo menos um dos dois ocorrer, ok? Mas nós só podemos usar os três axiomas. E os três axiomas, o melhor que
que ele me permite fazer é usar essa propriedade aqui, no caso em que eles são mutuamente exclusivos, tá? Então, para usar essa propriedade, eu preciso que os dois conjuntos com os quais eu estou trabalhando sejam mutuamente exclusivos. Não é o caso do meu A e B nesse momento, tá? Então, eu preciso enxergar aqui dentro desse problema dois conjuntos que sejam mutuamente exclusivos, tá? Isso existe, porque se eu olhar para o conjunto A, aqui eu vou marcar o conjunto A, tá? E o que sobra para completar o todo, né, da união é isso aqui, ó. Essa parte aqui é um conjunto também, tá? Que faz parte de B, que não é o B completo, mas que faz parte de B e que é mutuamente exclusivo do conjunto A, tá certo? Então eu estou falando do conjunto A de um lado e do outro lado, esse conjunto que está marcadozinho de azul aqui, nada mais é do que B menos A, ou os elementos de B subtraindo-se dele os elementos de A, tá certo? Ou ainda a gente poderia dizer que isso é a interseção do B com o complemento de A, tá certo? Mas o fato é que essa interseção aqui é um conjunto vazio, tá? Se eu pegar o conjunto A e o conjunto B menos A, vai dar o vazio. Se eu pegar o conjunto A ou conjunto B interseção A complementar, que é a mesma coisa, vai dar um conjunto vazio. Então, eles são mutuamente exclusivos e eu posso aplicar o terceiro axioma, ou seja, eu posso dizer assim, a probabilidade do conjunto A ou o conjunto B menos A, isso aqui vai ser o P de A, mais o P de B menos A. Ok? Do lado de cá, do lado esquerdo dessa equação, o que nós temos entre parênteses é a união do A com o B menos A, que é exatamente equivalente à união de A com B, tá? São todos os elementos que estão ou em A, ou em B, ou em ambos. Então, do lado de cá eu tenho A união B. Porém, do lado de cá, vai aparecer o P de A e vai aparecer esse P de B menos A, que eu ainda não sei trabalhar com isso, tá? Eu ainda preciso resolver esse problema aí do P de B menos A. Beleza? Então, eu volto para cá, para o meu desenho, e de novo, agora eu vou olhar só para o conjunto B, tá? Só para o conjunto B, e vou tentar imaginar dentro desse conjunto B duas partes imissíveis, né? Duas partes mutuamente exclusivas, né? Então, bem já claras aí. Uma parte é essa parte azul, tá? Que é o B menos A, e outra parte é essa parte que eu marquei aqui no meio, né? Que é a interseção do A com B. Se eu unir essas duas partes, eu tenho o conjunto B, tá? E elas não têm interseção entre si. Então, eu posso dizer isso aqui, ó. O conjunto B, ele é a união de B menos A com a interseção B. Ele é a união dessas duas coisas. E essas duas coisas não têm interseção entre si, eles não são, eles são mutuamente exclusivos, ok? Então eu posso de novo aplicar aqui o terceiro axioma. Vejam que eu estou explorando bastante o terceiro axioma. E aí eu vou simplesmente usar aqui a união dos dois, eu vou dizer a probabilidade de eu ter B menos A união com A interseção B, tá? E aí eu vou colocar um tracinho para você entender que aqui eu tenho um conjunto e aqui eu tenho outro conjunto e eu estou fazendo a união entre os dois. Isso aqui é igual à probabilidade do primeiro, que é B menos A, menos, ou melhor, mais a probabilidade do segundo, que é esse, a interseção B. Tá? Lembrando que do lado de cá, né, essa união aqui é o próprio conjunto B, como nós já vimos, tá certo? Em outras palavras, eu posso, dessa equação aqui de baixo, tirar o valor de, melhor dizendo, dessa parte aqui, tá? De P de B menos A, porque é o que eu preciso para colocar aqui. Eu vou tirar o valor disso, vou isolar isso do lado de cá, jogando esse termo para o lado de lá da inequação, tá? E o resultado eu vou substituir aqui na nossa equação de cima. Eu vou ficar assim, ó,
Probabilidade de A união B é igual P de A mais... O que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar o P de B, que era o que já estava do lado esquerdo. E esse termo que eu estou jogando para o lado de lá, ele vai com sinal trocado. Era mais, fica menos, P de A interseção B. Ok? E aí a gente descobre isso aqui, ó. Que é, de novo, um resultado bem intuitivo, porque, basicamente, se eu interpretar a minha probabilidade como área, né, eu vou dizer assim, olha, a probabilidade essa área todinha que está aqui circulada de azul, ela é igual à área do conjunto A mais a área do conjunto B, mas aí eu cobri essa areazinha do centro 2 vezes, eu preciso tirar ela uma vez. Então vai ser o P de A mais o P de B menos o P de A interseção B, tá? Então isso é bem intuitivo da gente fazer isso visualmente, olhando para um diagrama como esse, porém, a gente precisava demonstrar isso utilizando os nossos axiomas para dizer, bom, então isso decorre da nossa teoria, eu posso utilizar então essa regra sem problemas, né, nos trabalhos que a gente vai fazer. Lembrando que isso daqui é uma generalização do caso que a gente tinha visto aqui no axioma, certo? Se nós tivermos, nesse caso, de A e B serem mutuamente exclusivos, essa regra que nós acabamos de ver continua válida, tá? E ela recai sobre o terceiro axioma, ou seja, se A interseção B for um conjunto vazio, esse P aqui vai ser igual a zero, pela propriedade do evento impossível, ok? E em sendo igual a zero, o que vai sobrar é apenas a regrinha que foi dada no terceiro axioma, tá certo? Então, era isso daí. Esse foi a terceira propriedade que nós vimos. Essa propriedade pode ser estendida para mais e mais conjuntos, tá? De um mesmo espaço amostral, mais e mais eventos de um mesmo espaço amostral. Nem sempre essa extensão é tão evidente, pode exigir alguns recursos matemáticos mais avançados. Eu não vou fazer ela aqui, mas deixo aí como desafio para quem quiser tentar, ok? Eu vou trazer agora no próximo vídeo alguns exemplos práticos. Valeu!